Há algo curioso sobre as janelas. Quando a poeira se acumula lentamente, quase nunca percebemos. Passamos diante delas todos os dias. Olhamos para fora, observamos a paisagem, seguimos nossa rotina. A vida continua acontecendo e por algum tempo acreditamos que tudo está exatamente como deveria estar. Até que uma manhã a luz entra de forma diferente e aquilo que parecia invisível se torna evidente. A janela não mudou, o mundo lá fora também não mudou. O que mudou foi a clareza com que conseguimos enxergar. A vida espiritual possui momentos semelhantes. Nem sempre percebemos quando algo começa a se acumular dentro de nós. Uma preocupação não resolvida, uma mágoa antiga, um medo que nunca foi enfrentado, uma culpa que permanece escondida em algum lugar da memória. Nada disso costuma chegar de uma só vez. Essas coisas se instalam silenciosamente. E assim como a poeira sobre o vidro, começam a alterar a maneira como enxergamos a realidade. Passamos a interpretar situações com mais desconfiança. A esperança perde força, a gratidão se torna mais rara, a paz parece mais distante. Não porque Deus tenha se afastado, mas porque existe algo dentro de nós interferindo na forma como percebemos sua presença. Talvez seja por isso que algumas pessoas carreguem a sensação de estar sempre começando de novo. Elas desejam mudar, desejam amadurecer, desejam experimentar mais liberdade interior. Entretanto, continuam encontrando os mesmos obstáculos ao longo do caminho. Não por falta de inteligência, não por falta de vontade, muito menos por falta de fé. A questão geralmente é mais profunda. Nem tudo aquilo que precisa ser transformado foi realmente entregue. Há uma diferença entre pedir ajuda a Deus e permitir que Deus trabalhe em determinadas áreas da nossa vida. Uma diferença sutil, mas decisiva. Muitas vezes apresentamos ao Senhor apenas os resultados das nossas lutas. Falamos sobre a ansiedade, mas evitamos olhar para o medo que a alimenta. Falamos sobre o cansaço, mas não investigamos as exigências que impomos a nós mesmos. Falamos sobre conflitos, mas raramente examinamos os ressentimentos que permanecem guardados. É como alguém que deseja uma árvore saudável enquanto ignora completamente o estado das raízes. As raízes não aparecem. Elas permanecem escondidas, mas é justamente nelas que a saúde da árvore é definida. A transformação verdadeira quase sempre começa em lugares que os outros não conseguem enxergar. A Bíblia fala sobre a importância de manter uma boa consciência. Durante muito tempo, eu pensava que isso significava viver sem erros. Mas a experiência ensina outra coisa. Uma boa consciência não é a ausência de falhas, é a disposição de lidar honestamente com elas. Existe algo profundamente libertador quando deixamos de defender aquilo que Deus já conhece. O Criador não descobre nossas fragilidades no dia em que as confessamos. Ele já as conhecia. Não se surpreende com nossas limitações, não se escandaliza com nossas lutas, não se afasta por causa das nossas fraquezas. O que muda não é o conhecimento de Deus sobre nós. O que muda é a nossa disposição de permitir que sua luz alcance áreas que permaneciam fechadas. E é justamente nesse ponto que muitas transformações começam. Não quando encontramos uma técnica nova. Não quando ouvimos uma mensagem extraordinária, mas quando nos tornamos sinceros. A sinceridade tem uma força que raramente recebe a atenção que merece. Ela desmonta justificativas, enfraquece máscaras, abre espaço para o crescimento. Há pessoas que passam anos tentando vencer determinados comportamentos sem jamais perguntar o que está por trás deles. Combatem os frutos e ignoram as raízes. Lutam contra os efeitos enquanto preservam as causas. Por isso retornam repetidamente ao mesmo lugar. Não porque Deus deixou de agir,
mas porque a transformação não acontece apenas ao nosso redor, ela acontece dentro de nós. E Deus trabalha de dentro para fora. Existe outro princípio que merece atenção. Aquilo que alimentamos tende a crescer. Essa é uma realidade simples, mas extremamente poderosa. Uma pequena preocupação alimentada diariamente pode se tornar uma ansiedade dominante. Uma pequena gratidão cultivada diariamente pode transformar a maneira como enxergamos a vida. Uma pequena disciplina espiritual mantida com constância pode produzir frutos que só serão percebidos meses depois. As grandes mudanças raramente nascem de grandes momentos. Na maioria das vezes, elas nascem de pequenas decisões repetidas ao longo do tempo. Uma conversa sincera, um pedido de perdão, uma atitude corrigida, uma escolha diferente, uma oração feita com honestidade. É curioso perceber que buscamos experiências grandiosas enquanto Deus frequentemente trabalha através de processos discretos. A semente não faz barulho quando cresce. As raízes não fazem anúncios quando se aprofundam. E ainda assim, ambas estão realizando um trabalho essencial. O mesmo acontece na vida espiritual. Há mudanças que começam muito antes de se tornarem visíveis. Por isso, não despreze os pequenos começos. Não despreze as pequenas correções. Não despreze aquelas áreas que o Espírito Santo tem trazido repetidamente à sua atenção. Talvez, justamente ali, esteja o início da transformação que você procura. Porque Deus não trabalha apenas para resolver circunstâncias. Ele trabalha para formar caráter. Não trabalha apenas para aliviar dores. Trabalha para desenvolver maturidade. Não trabalha apenas para mudar situações. Trabalha para transformar pessoas. E toda transformação genuína exige um encontro sincero com a verdade. Chega um momento em que precisamos parar de fugir, parar de justificar, parar de adiar e simplesmente dizer: Senhor, esta é a realidade do meu coração. Esse tipo de oração raramente é sofisticado, mas costuma ser profundamente transformador, porque é impossível receber cura para uma ferida que insistimos em esconder. É impossível receber direção para um caminho que nos recusamos a mostrar. É impossível experimentar liberdade enquanto protegemos as correntes que nos prendem. A boa notícia é que Deus não exige perfeição para nos receber. Ele não espera que cheguemos prontos. Não exige que resolvamos tudo antes de nos aproximarmos. Seu convite continua sendo o mesmo. Venha, como você está, com suas dúvidas, com suas limitações, com suas perguntas, com suas lutas. A partir desse lugar de sinceridade, a graça encontra espaço para agir. E quando a graça encontra espaço, a transformação deixa de ser uma possibilidade distante e se torna uma realidade em construção. Antes de seguirmos para este momento de oração, escreva nos comentários apenas uma palavra: sinceridade. Que ela represente sua decisão de permitir que Deus trabalhe não apenas ao seu redor, mas também dentro de você. Pai amado, ao iniciar este novo dia, nos aproximamos de Ti com um coração aberto, não para impressionar, não para esconder, não para fingir que somos mais fortes do que realmente somos. Chegamos diante da Tua presença com a confiança de quem sabe que já é conhecido e amado. Tu conheces nossas alegrias e também nossas preocupações. Conheces nossos acertos e nossas limitações. Conheces as áreas que já entregamos e aquelas que ainda temos dificuldade de confiar completamente em Tuas mãos. Por isso pedimos algo simples e profundo.
Dá-nos coragem para sermos sinceros diante de Ti. Ajuda-nos a enxergar aquilo que precisa ser tratado. Mostra-nos o que precisa ser corrigido. Revela aquilo que vem roubando nossa paz sem que percebamos. E concede-nos sabedoria para cooperar com a obra que o Senhor deseja realizar em nossa vida. Que a nossa consciência permaneça sensível à Tua voz. Que o nosso coração permaneça ensinável. Que a nossa fé continue crescendo mesmo nos dias comuns, quando as mudanças ainda não são visíveis. Abençoa nossa família, guia nossos passos, fortalece nossas decisões, guarda nossa mente de toda inquietação desnecessária. E ensina-nos a descansar na certeza de que o Senhor continua trabalhando, mesmo quando ainda não conseguimos perceber todos os resultados. Obrigado, porque a Tua graça nos encontra exatamente onde estamos. Obrigado, porque o Teu amor não depende da nossa perfeição. Obrigado, porque o Senhor nunca desiste da obra que começou em nós. Entregamos este dia em Tuas mãos e seguimos adiante confiando que cada passo dado em sinceridade nos aproxima da transformação que o Senhor preparou para a nossa vida. Em nome de Jesus, amém. Que o Senhor te abençoe e guarde todos os seus passos neste dia.